Então tá, pessoal, boa noite. Hoje é dia 8 de setembro, né, de 23. Essa é uma aula de revisão de parte da tarefa 03, tá? O resto da tarefa a gente revisa na semana que vem. Lembrando a todos que a aula é gravada, né? E a aula facultativa, não é obrigatória, não tem presença, né? E vai ser disponibilizada para vocês no Moodle amanhã, né? E na plataforma do YouTube, ok? Então, nós vamos revisar algumas questões, né? As questões numéricas eu vou deixar para revisar em sala de aula, né? Para ter mais tempo para revisar, que são mais difíceis, ok? Então, quem é que pode ler a questão para mim? Eu posso ler, professor. Pergunta Lê. 1. Assinale com um X quais as principais características dos bens e serviços enumerados. Bens e serviços. Merenda escolar. É divisível ou não? Eu acredito que sim. Sim. Alguém acredita que não? Sim. Próximo. Existe rivalidade no consumo? Não. Sim. Claro que existe. Ó. Se eu estou consumindo o alimento, o prato de comida, o outro não está. Existe rivalidade no consumo. O custo marginal é Errei. desprezível? O custo adicional é desprezível? Sim ou não? Não? Não. O bem ou serviço é meritório ou demeritório? Meritório. Sim. Princípio da exclusão aplicável? Não. Sim. Sim. Tem todas as características de um bem privado, né? Quando tu vai no restaurante e compra uma laminuta, um prato de comida, né? Se não tiver dinheiro para pagar, se não tiver condições, né? O mercado simplesmente te exclui. Então, a merenda escolar é o exemplo clássico de bem privado que é tratado como se bem público fosse. Por quê? Porque gera muita externalidades. Vamos lá. Vias urbanas congestionadas. O bem ou serviço é divisível? Eu consigo dividir uma estrada? Sim ou Não. não? Não. Existe rivalidade no consumo? Sim, né? A Não. estrada está congestionada, né? A estrada está congestionada, claro que existe. O custo marginal é desprezível? Quando uma estrada está congestionada, mais carros não gera mais congestionamento? Gera mais congestionamento. Então, o custo marginal não é desprezível. O bem ou serviço é meritório ou demeritório? Não, né? O princípio da exclusão é praticável? Sim, né? Eu posso aplicar pedágio, eu posso aplicar horários para usar ou não a rodovia congestionada. Show de fogos de artifício. O bem ou serviço é divisível? Sim ou não? Não. Não. Perfeito. Existe rivalidade no consumo? Não. Custo marginal por uma pessoa a mais ou por um grupo a mais está assistindo é significativo ou desprezível? Desprezível. Sim. O bem ou serviço é meritório ou demeritório? Não, né? Não tem mérito nem demérito. O princípio da exclusão é aplicável? Eu consigo excluir alguém de assistir o fogo de artifício? É fácil de Não. excluir essa pessoa? Não. Consultas médicas. É divisível ou não o serviço? Não. Sim. Se eu estou sendo atendido, outra pessoa não pode ser atendida. Sim. Existe rivalidade no consumo? Sim. Sim.
custo marginal de uma consulta a mais é barato ou caro? É caro. Então, não é desprezível. Uma consulta médica pode ser tratada como meritória, sim ou não? Sim. O SUS, né? O SUS ele não oferece lá na UPA consultas médicas, então meritória. O princípio da exclusão é aplicável? É possível aplicar o princípio da exclusão através do mecanismo de preço? Sim. Sim. Sinal aberto de televisão é divisível? Eu consigo dividir o sinal de televisão? Não? Não. Existe rivalidade no consumo do sinal? Não. Se mais um está assistindo lá o Jogo do Brasil daqui a pouco, vai ter custo marginal ou é desprezível? Desprezível. Não, o sinal de televisão não é nem meritório nem demeritório, tá? Então, não aqui. E o princípio da exclusão é muito difícil de ser aplicado, tá? Então, também não. Notebook, vamos lá. O bem e o serviço é divisível? Sim, né? Se eu estou usando, ninguém pode usar. Existe rivalidade no consumo? Sim. Custo marginal é positivo? Sim. Não, não. Custo marginal é significativo? Sim. Então não é desprezível. É meritório ou demeritório? A sociedade não considera isso, né? Meritório, demeritório. Tanto é que né, tu não recebe lá do Estado, é diferente da merenda escolar, que tu recebe gratuitamente, não vai receber um notebook do Estado, né? Então não é meritório. Embora tenha estados, né? Tem países que no colégio público, por exemplo, países como a Dinamarca, como a Holanda, onde a criança, quando entra no colégio público, ela recebe um notebook. Aí sim é meritório, mas no Brasil, que eu saiba, quando tu entra numa escola pública, tu não recebe um notebook, ou recebe. E aí, Não. pessoal? Não, não Todo mundo recebe, concorda? professor. Não recebe. Seria bom receber, né? Vá, ou. Não recebe. Então, o princípio da exclusão, através do mecanismo de preço, é aplicado. Por último, ensino básico. É divisível? Tu pode ter aulas, tu pode dividir a classe, tu pode determinar o número de alunos, tem um limite. É divisível, né? A aula, tanto é que tem escolas particulares, né? Existe rivalidade no consumo? Sim, né? Muitas vezes uma turma na UERGS está cheia e o aluno quer se matricular, não pode, né? Então, existe rivalidade no consumo. O custo marginal é desprezível? Não, não. Botar mais gente na sala de aula, tem que contratar mais professores, tem que contratar mais estrutura, aumentar o número de salas de aulas, então não é desprezível o custo marginal, o custo adicional. É meritório? É, né? A Constituição brasileira diz que a educação básica é obrigatória, que é obrigação do Estado, então é meritório. O princípio da exclusão é aplicável? Sim, né? Tanto é que tu tem escolas particulares, né? Que exclui aqueles que não podem pagar pelo ensino privado. Então, sim. Vamos para a segunda questão. Quem é que lê para nós aí? Responda verdadeiro ou falso. Isso. Todo o bem privado poderá ser um bem público impuro? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, não. São características diferentes. Todo bem privado poderá ser um bem meritório ou demeritório.
se for meritório, poderá ser tratado como se bem público fosse. Tá bem? Entre as características de um bem público puro está a sua indivisibilidade? Verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro. Não, verdadeiro. Como é que tu vai dividir o sinal de rádio? Como é que tu vai dividir a defesa nacional, a defesa do território? Tá, entendi. Como é que tu vai dividir a redenção? Como é que tu vai dividir uma estrada não congestionada? Então, verdadeiro. Eu botei Próximo. verdadeiro, mas duvidei da minha resposta. Próximo. Quando o consumo é rival, o custo marginal positivo, mas a exclusão é economicamente inconveniente, este bem é um bem puro, um bem público puro? Verdadeiro ou falso? Falso? Falso, né? Por quê? O que está falso aqui? Quando o bem público é puro, o consumo não é rival, é o sinal de rádio, é a sirene do tornado, é a defesa do território nacional. O consumo não é rival, o custo marginal não é positivo, é desprezível, a exclusão é difícil, né? Então isso não são características de um bem público puro. Próximo. Um bem público pode beneficiar diretamente a indivíduos específicos e, consequentemente, ser tratado como bem privado? Verdadeiro ou falso? Pessoal, um bem público, uma praia, tá? É um bem público, tá? Ela é indivisível, o fato de alguém ir na praia não vai prejudicar as pessoas que já estão lá. Tu não consegue, o custo marginal por pessoa a mais é desprezível, não existe rivalidade no consumo. Então, não, né, pessoal? Não pode beneficiar diretamente indivíduos específicos. Não é falso. Próximo. Bens públicos puros não são nem excluentes nem rivais. Excludentes. Ou seja, excludentes, desculpa. Ou seja, as Perfeito. pessoas. Até aí tá certo. Continua. Ou seja, as pessoas não podem ser impedidas de usar um bem público, e quando uma pessoa usa um bem público, isso não reduz a disponibilidade dele, podendo ser utilizado por outras pessoas sem prejuízo nenhuma delas. Verdadeiro ou falso? É falso. Onde é que está errado? Uma praia. Eu vou para a praia no verão. Eu pergunto, eu posso ser impedido de usar um bem público quando outra usa? Ou eu tenho livre acesso à praia? O fato de eu usar reduz a disponibilidade do outro, a não ser que esteja congestionado. Mas se não tiver congestionado, o fato de eu estar na praia e outro chegar na praia não vai reduzir a disponibilidade. Né? Ou seja, ela pode ser utilizada por outras pessoas sem prejuízo de nenhuma delas. Então, a praia é um exemplo de um bem público puro. Ela pode estar, em alguns casos, por exemplo, Copacabana, no Réveillon, aí está congestionado. Aí ela deixa de ser um bem público puro e passa a ser um bem público impuro. Tá? Então, bens públicos não são nem excludentes, nem rivais. As pessoas não podem ser impedidas de usar um bem público. E quando uma pessoa usa um bem público, isso não reduz a disponibilidade dele, podendo ser utilizado por outras pessoas sem prejuízo de nenhuma delas. É o caso da sirene de tornado, é o caso do sinal de rádio, do sinal de televisão, da defesa nacional, né, da praia pública, da praça, né, da calçada, né, e por aí vai. Então é verdadeiro. Próximo.
A defesa do país de agressores externos é um exemplo clássico de bem público impuro? Verdadeiro ou falso? Falso. Exemplo clássico de um bem público puro. Mesmo sendo um bem público, um bem que pode apresentar em algumas situações rivalidade no consumo? Se é um bem público, pode apresentar rivalidade? Sim, se ele tiver problemas de congestionamento. Então, por exemplo, a praia, 90% das vezes, se alguém for para a praia hoje, à noite, ou amanhã, com a chuva, vai tá congestionada a praia? Não. A Redenção vai estar congestionada? A orla do Guaíba vai estar congestionada? A própria estrada vai estar congestionada? Não, né? Agora, eventualmente, em algumas situações, no Réveillon, no Ano Novo, na estrada, né, no Carnaval na praia, na virada de ano em Copacabana, aí tu tem congestionamento. Quando tem congestionamento, tu tem rivalidade no consumo e ele passa a ser um bem público impuro. Entenderam ou não? Sim ou não? Entenderam ou não? Entendi. É que Entenderam mesmo? às vezes eu fico pensando nessa possibilidade quando a questão não tá perguntando. Por isso que eu confundo um pouco. Não, Aí, tranquilo. no caso, ela tá explicando em algumas situações, então faz sentido, sim. Faz Verdadeiro. sentido. Próximo. Continua a leitura. Uma das características do bem público puro é a de não causar custo adicional por um incremento no seu consumo. Se eu botar mais uma pessoa na praia, se eu botar mais uma pessoa na Redenção, se nascer mais uma pessoa em território nacional, isso vai aumentar o custo? Não. Então, verdadeiro. Próximo. Um bem sendo indivisível, não é possível a mensuração de quanto cada indivíduo está consumindo e, portanto, não é negociável no mercado. Vamos imaginar a praia. Dá para medir quanto cada um está consumindo na beira da praia? Ah, mas ele entrou na praia, ele entrou no mar 3 vezes, o outro entrou 2. O guarda-sol dele é maior que o guarda-sol do outro. Ele caminhou mais vezes na praia do que o outro. É razoável medir o consumo ou é difícil? É difícil. Então, quando tu não consegue medir o consumo, é muito difícil também determinar um preço pelo uso, entendeu? Como é que tu vai determinar um preço pelo uso do sinal de rádio, do sinal de televisão, entendeu? Então é verdadeiro. Próximo. São características de um bem privado o custo marginal positivo, rivalidade no consumo, indivisibilidade e aplicação do princípio de exclusão. Verdadeiro ou falso? Falso. Onde é que está o erro aqui? Indivisibilidade? Exatamente, aqui que está o erro. A única coisa errada é indivisibilidade. Um bem privado é divisível. Ok? Vamos lá. Pergunta 3. Pergunta 3. Com base na teoria das finanças públicas, assinale a única opção falsa. Um bem público puro é caracterizado por ter seu consumo não rival e não excludente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Um rival e não excludente. Próximo. Bens privados são aqueles cujo consumo é tanto rival quanto excludente.
e são providos eficientemente em mercados competitivos. Verdadeiro, né? Bem rival, bem privado. Tu tem rivalidade no consumo, tu pode aplicar exclusão através do mecanismo de preço, né? Da oferta e da demanda, e o mercado, né? Ele é eficiente na oferta desse produto. Próximo. A exclusão permite que o produtor do bem privado possa ser pago sempre que um consumidor fizer uso do mesmo. Tá certo, né? Ou seja, a exclusão, né? O princípio da exclusão permite que o produtor do bem privado possa ser pago, né? Sempre que o consumidor fizer o uso do mesmo. Então, por exemplo, eu sou barbeiro. Então, eu posso, através do preço, né, excluir aqueles que não podem pagar pelo corte de cabelo da minha barbearia. Tá? Eu sou dono de um bar e vendo refrigerante no bar. Novamente, a exclusão permite que eu, como dono do bar, possa ser pago sempre que ele fizer uso lá da compra do refrigerante. Então, verdadeiro. Um exemplo de bem público puro é a segurança nacional. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Há rivalidade no consumo de um bem se o consumidor desse bem por parte de uma pessoa aumenta a disponibilidade do mesmo para as outras. Então vamos lá. Há rivalidade no consumo de um bem se o consumidor desse bem por parte de uma pessoa aumenta a disponibilidade do mesmo para as outras. Está sem pé nem cabeça isso aqui, né, pessoal? Está completamente errado. Tem sentido essa frase. Esse 4 aqui, esse aqui eu não ensinei ainda, eu vou falar em aula, tá? Eu vou passar porque eu vou explicar na próxima quinta-feira. Vamos lá. 5. Quanto à classificação das externalidades, associe o conceito à definição. Vamos lá. Externalidade, consumo, consumo. Externalidades, produção, produção. Externalidades, produção, consumo, produção. Externalidades, produção, consumo. Ocorre quando um ou mais consumidores são fonte e um ou mais produtores são receptores de externalidade. Tá. Segundo. Caracteriza-se por um tipo de impacto direto que ocorre quando os consumidores são tanto a fonte quanto os receptores da externalidade. Isso aqui é externa. Isso aqui depois eu vou ter que explicar com mais calma, tá? Mas esse aqui é o A, tá? Externalidade. Isso aqui, por exemplo, tá? É o cigarro. É uma externalidade consumo-consumo, tá? O consumidor de cigarro, né, transmite a externalidade para o fumante passivo, que se torna também consumidor. Então, uma externalidade consumo-consumo. Próximo. Acontece quando os produtores são tanto a fonte quanto os receptores de externalidades. Esse aí é o B, é a externalidade produção. Por exemplo, eu tenho uma fábrica que produzo, sei lá, aço e gero elementos tóxicos, resíduos tóxicos que vai poluir o rio e que vai afetar outro produtor, por exemplo, o produtor de gado, o gado que consome ali a água do rio, né, a associação de pescadores, né?
Então, eu tenho uma relação de externalidade, produção, produção. Próximo. Surge quando um ou mais produtores são as fontes e um ou mais consumidores são os receptores de externalidades. Então, por exemplo, o produtor que usa agrotóxico, tá? Ele é a fonte, tá? E aí o consumidor daquele produto, né, que é produzido, que tem externalidades negativas, ele é o receptor. Então, nesse caso, eu tenho uma externalidade produção-consumo. E o primeiro aqui, ó, é a externalidade consumo-produção. Por quê? Ó? O consumidor é a fonte e o produtor recebe a externalidade. Vamos supor o seguinte, tá? Eu não coloco na minha casa, tá? Eu faço as minhas necessidades fisiológicas e não coloco na minha casa uma rede de esgoto. Essa rede de esgoto cai direto no rio, tá? E esse rio é utilizado para esse rio, cai direto numa fonte de água mineral, na qual eu tenho uma empresa que trabalha com água mineral, ou cai direto no rio, onde tu tem peixe, que tem pessoas que tiram sustento com a produção, com a pesca. Então, nesse caso, eu sou a fonte como consumidor e o produtor é o receptor dessa externalidade negativa. Pode ser o contrário. Eu, como consumidor, consumo, sei lá, produtos sustentáveis, né? Então, isso gera menor impacto ambiental e os produtores poderão ser beneficiados com esse consumo sustentável. Aula que vem, aula presencial, a gente retoma isso aqui, porque é importante a gente dar uma ênfase ainda maior nisso aqui. Mas, em síntese, é isso. Vamos lá. A questão 6. A questão 6 eu vou fazer em aula, tá? Porque essa aqui é bem difícil, eu tenho que explicar com calma. A 7 também vou fazer em aula. Eu estou fazendo a revisão da tarefa hoje para eliminar algumas questões e a gente poder trabalhar essa, principalmente a 6 e a 7, com mais tempo. Tá? Professor, Oi. só uma dúvida. Essa questão 7, ela tem a ver com aquela aula do pipoqueiro, né? Pouco. Tem que ter uma noção de benefício e custo marginal. Sim, tá bom. Mas é complicado isso aqui. Eu tenho que explicar direitinho. Tá? Bom, vamos lá. Questão número 8. Complete a tabela identificando as principais características dos bens públicos puros e bens privados puros. E aí, vamos lá. Isso aqui é bem fácil. Bem privado, divisibilidade ou não? Não. Sim, bem privado é É divisível. Bem privado é divisível. Aplica-se o princípio da exclusão no bem privado, sim ou não? Sim. Consumo é rival? Sim. O princípio aqui é repetido. Aqui vamos arrumar, ó, consumo rival. E esse aqui não tem muito sentido. Vou tirar isso aqui. Tirar esse aqui e arrumar essa questão. Essa questão está mal formulada. Peraí. Então, consumo é rival. Tá. Só um pouquinho. Excluir células. Tá. Aqui, provisão do bem ou serviço pelo mercado? Sim ou não? Bem Não? privado.
Quem é que oferta provisão é oferta. Quem é que oferta o bem e serviço privado? Quem é que oferta o celular? Quem é que oferta a televisão? Quem é que oferta o corte de cabelo? Quem é que oferta o conserto de um computador? Quem é que oferta um prato de comida? Não é o privado? Sim. O verdadeiro, tá certo. Aqui, ó. E o último aqui, ó. Financiamento do bem ou serviço pelo público. O bem privado é ofertado pelo público? Não. A não ser que seja meritório. Tá? A não ser que seja meritório. Ok? Então, não. Então, vamos deixar em aberto aqui. Então, bem público puro é divisível? Sim ou não? Não. Aplica-se o princípio da exclusão? Não é para se aplicar. Provisão do bem ou serviço pelo mercado? É o mercado que oferta o bem público puro? Não. Agora, o bem público ele pode financiar se o bem for bem ou serviço forem meritórios. Ok? Então, aqui o último tá legal. Vamos lá, próximo, 9. O comércio e consumo de drogas ilícitas é um problema social grave. Na sua visão, qual a melhor forma de política pública para minimizar o problema? Justifique sua resposta. Bom, aqui uma questão muito pessoal de vocês, tá? Aí vocês vão ter que responder. O que seria a política de comando e controle? Proibir, limitar o uso, né? Estabelecer regras para o uso, punir quem usa ou quem produz, assim por diante. O que é negociação do direito de propriedade? Né? É dar liberdade para as pessoas negociarem, né? O consumo de drogas, né? O que é a política de correção de externalidades? É a política de pagar um imposto para usar a droga, né? O que é a política de persuasão moral, né? É a política de educar as pessoas mostrando, né, que a droga é ruim, que a droga faz mal, que a droga ela gera um prejuízo para a sociedade. Todas as políticas conjuntamente ou nenhuma das políticas de liberação do comércio e consumo. O que eu quero que vocês façam? Vocês pensem qual a melhor política, qual a melhor estratégia de política pública e justifiquem a sua resposta. Tá bem? Ok. Vamos lá. Quantas questões são? Tá. É até então, a 9, professor. Tá. A 9 também. A 9. Vamos lá. Toca a ficha, 9. Não, até 10. Até 9. Escolha a alternativa incorreta. Tá. O critério de Pareto e o critério utilizado para julgar se a alocação do recurso é ou não o mais eficiente, que nos servirá para estabelecer um ponto de ótimo para a sociedade nas negociações entre o governo e mercado para a preservação do meio ambiente. Tá, isso aqui a gente não aprendeu, tá? Mas tá certa a questão. O que é o critério de Pareto? Pareto era um cara chamado Vilfredo Pareto, era um matemático italiano, né? Que estabeleceu o seguinte: olha, existe uma situação melhor possível, né? E essa situação melhor possível, a melhor alocação de recurso possível, se dá através de negociações. Então, quanto maior for o comércio, quanto maior forem as negociações, mais eficiente é o resultado, melhor é o resultado.
Tá? Então, para Pareto, né, quanto maior for a capacidade de negociações entre governo e mercado, entre agentes de dentro do mercado, melhor é o resultado para a sociedade, melhor é o bem-estar. Então, essa alternativa está correta, mas aula presencial vou explicar melhor para vocês aqui, mas está correto. Próximo. Como uma primeira aproximação, podemos dizer que há uma externalidade negativa quando a atividade de um agente econômico afeta negativamente o bem-estar ou o lucro de outro agente, e não há nenhum mecanismo de mercado que faça com que este último seja compensado por isso. Então vamos lá, o que acontece? Quando eu tenho externalidades negativas, eu estou afetando a um terceiro. Né? Então eu posso, por exemplo, se eu vou poluir lá um rio, se eu vou poluir o ar, se eu vou fazer barulho, eu posso estar prejudicando a um outro agente econômico, a uma outra empresa, a uma outra organização que vai ter prejuízo com essa externalidade negativa. Né? E o mercado em si, o mercado privado, não tem como consertar essa situação. Né? Então, o que tu vai acontecer? Tu tem que ter o governo através das políticas para estabelecer qual a melhor forma de evitar, né, ou de corrigir essas externalidades. Tá bem? Então tá certo isso aqui. Próximo. Taxa pigoviana constitui-se no estabelecimento de uma taxa sobre a emissão de poluentes. É uma importante política de cunho econômico de controle dos níveis de poluição. Exatamente isso. A taxa pigoviana nada mais é do que uma taxa que cobra sobre o direito de poluir, cobra sobre o direito de emitir poluentes. Tá? Ela é utilizada justamente para controlar os níveis de poluição. Próximo. Segundo o teorema de Quasi, desde que os direitos de emissão de externalidades sejam adequadamente definidos e não haja custos de transação entre as partes, a livre negociação entre as mesmas deve levar ao nível ótimo de emissões dessas externalidades. Você lembra que a gente falou do cara do baterista e da menina que queria estudar, né? Tu estabelece uma negociação entre eles. Né? Eles negociam, né, o direito de fazer barulho, o direito do silêncio, e se não tiver custo de transação, se só for os dois, se as coisas forem bem claras, né? Não tiver nenhum tipo outro de situação que prejudique a negociação, essa negociação do direito de propriedade vai realmente levar ao nível ótimo de emissão destas externalidades. Então, a resposta é a alternativa E. Todas as alternativas estão corretas. Tá bem? Agora vamos para o último aqui. Se lembra que a gente falou em aula, né? Licenças negociáveis de poluição? Né? Se lembra que a gente falou dos créditos de carbono, né? Da negociação de um país com outro, de estabelecer um nível máximo de emissão de gás carbônico para manter o planeta, né, em condições de não aquecer, não derreter as calotas polares, não derreter não gerar um superaquecimento, não gerar aí problemas climáticos que nós já estamos vivendo, né? Então, justamente é isso. Quando tu estabelece essa licença negociável de poluição, nada mais que tu está fazendo? Tu está fazendo uma política de sustentabilidade. Tu está dizendo o seguinte, olha, vamos manter o nível de poluição dentro de um limite para que o planeta seja sustentável, para que o planeta possa continuar
mantendo minimamente suas condições, né? Condições de vida para a fauna, para a flora e, claro, principalmente para os seres humanos. Então, as licenças negociáveis de poluição é uma estratégia de controle da poluição, de estabelecer limites máximos para a poluição que o planeta possa suportar. Tá bem? Entenderam ou não? Sim. Então tá. Então as questões que faltaram aqui, a 4, a 7 e a 8, a gente vai ver em sala de aula, ok? Ok. Então, obrigado Ok. pela atenção de vocês aí. Um ótimo final de semana para todos, tá? Obrigada, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.